Porque eu já me pergunto até se foi o Einstein mesmo que falou, que diz que o melhor jeito de tu explicar relatividade é de acordo com o lado da porta do banheiro que tu se encontra, Hum. sabe. Se tu tiver do lado de fora é uma eternidade, se tu tiver do lado de dentro, Mas aí é um piscar de olhos. genial, é exatamente isso. Na hora da caganeira o tempo não passa pra ti, entendeu? Poxa, isso foi necessário, Marcinho? Mas é Ô, isso aí. Juliano, era pra Os ter sido comerciais, host, por favor. Juliano. O tempo não passa, cara, o tempo não passa, tu tá na rua, tá te cagando, o Na hora tempo não passa pra ah, tu meu chegar em Deus. casa, velho. Entendeu? Isso é Não, e relatividade outra aplicada. coisa Tá gravando? gravando. Tá gravando Estamos aí. ao vivo? Então vamos lá, estamos quase ao vivo. A parada é a seguinte, a gente sempre teve um produto muito forte na mão, que é o Filósofo Boladão, e todo um universo que ele traz, que ele é um produto que sempre falou de filosofia com humor. E desde que a gente se conhece, a gente pensava como tirar essa ideia só de um perfil no Instagram e criar mais produtos, criar algum conteúdo que traga uma nova cara pro Boladão. E aí a gente chegou nessa ideia aqui, que é o Projeto Boladão. E eu acho que a gente começar falando do Projeto Boladão, eu quero, antes de eu me apresentar, eu quero chamar o cara que é o pai do Projeto Boladão, que é o Julian, ou que é o próprio Boladão. Muita gente conhece o que ele faz, quase ninguém conhece a cara dele. Então agora vocês vão conhecer a cara dele. Quem tiver no vídeo vai conhecer a cara dele, que é o Julian. Julian, fala pra gente um pouquinho do Boladão e qual é a ideia aqui, o que que a gente tá fazendo aqui a partir de hoje. Então, a gente já se conhecia, né, de outros carnavais, trabalhamos juntos, mas é uma das primeiras vezes que a gente mostra a cara, assim, né, no Boladão, né. O projeto nasceu um pouco antes da gente se conhecer, na verdade, quando vocês me conheceram, o Boladão já estava em andamento, né. Então, vocês acompanharam um pouco, assim, do crescimento da página e tudo, e vocês tinham outro podcast também, né, que Sim. chamava Zodcast, e eu sempre fiquei achando interessante essa ideia, assim, da gente juntar as duas coisas, né, a página que eu tinha com o podcast, porque eu também era consumidor de podcast, e conhecia, a gente tinha as mesmas referências, né, das coisas de cultura pop, das coisas de internet, uma página que brinca muito com o meme, com a cultura pop, misturada com a filosofia, a literatura, né, então, acho que na minha cabeça essa coisa sempre se fechava muito bem, e só que, como a gente estava falando, né, a página nasceu de memes e não tinha uma cara, né, para a gente botar, né. E então resolvi fazer esse convite, assim, da gente criar um produto que englobasse as duas coisas, né, uma página de filosofia e humor, junto com um podcast de cultura pop e de filmes e de cultura nerd e tudo isso que a gente é consumidor disso também, né? Então aí estamos nós nessa missão que é para tentar dar uma cara e um formato para isso, para a gente também ficar divagando, filosofando aqui sobre coisas que a gente gosta e nos diverte e nos anima, né? A entrar na internet e consumir material, porque acho que o Boladão ele cresceu, ele nasceu, cara, de uma coisa assim. Eu sempre achei que internet era uma coisa muito legal, mas era um oceano, mas era um oceano de muita coisa ruim também, sacou? Uhum. Então eu comecei meio que separar as coisas que eu gostava e que eu achava que eu tinha interesse e comecei a publicar nessa página coisas que eu gostaria de ver, né? Então essa curadoria saiu meio daí, assim, de material que eu achava legal e que eu achava que eu gostaria de compartilhar com as pessoas e que as pessoas compartilhassem isso comigo também, né? Então, acho que o que pode ser, assim, para esse podcast, pode ser um pouco isso, assim, a gente trazer assuntos que sejam relevantes, que não sejam só um alívio cômico ou que sejam só um passar de rolar de tela ali, porque na verdade a internet acaba virando isso, assim, tu vai pra internet, tu fica só rolando uma tela
infinita de um monte de besteira, e às vezes não é isso, né? Tu pode usar a internet para te informar, para te curtir, né? Coisas que vão te trazer algum resíduo, né? Na tua cabeça, não só ficar perdendo hora e o tempo, né? Consumindo uma bobagem. Show de bola. Então, agora que o Júnior se apresentou, vamos chamar a galera. Agora vou me apresentar, porque era primeiro e deveria se apresentar primeiro. Então, rapidamente, meu nome é Rafael Remos, eu sou jornalista há 22 anos, trabalho com comunicação também já praticamente esse mesmo tempo. Fui companheiro de podcast no podcast há mais tempo atrás, quando não tinha toda essa tecnologia de vídeo, que era os podcasts, era exclusivamente áudio sobre cultura pop. E com esses dois caras estão aqui comigo. Boa noite, senhores. Eu sou o Rafael Cruz, também conhecido como Ghost. Muito prazer. Eu sou profissional gráfico há 20 anos, estou no meio da comunicação aí desde então. E como o meu compatriota bem mencionou, tive a honra de participar do Zodcast junto com o Santiago e conversamos muito, trocamos muitas ideias sobre cultura pop, tecnologia e afins. E estamos hoje, né, iniciando aí, dando pontapé nesse novo desafio, nesse novo projeto junto com o Julian. E eu estou com ótimas expectativas. Meu nome é Santiago, trabalhei muitos anos com publicidade, fui arte finalista, fui diagramador. Atualmente eu sou professor de português e eu sou um apaixonado por cultura pop, por literatura, por cinema, por quadrinhos. Eu gosto de boas histórias e eu gosto dos meios pela quais se contam essas boas histórias. Isso aí. Não, o que eu ia falar na época do Zodcast era bom que a gente não ficava se vendo essas caras feiosas, né? Agora a gente fica se vendo aqui na tela, né? Só se ouvir. Eu acho que 10 anos atrás era um pouquinho melhor, né, cara? A tecnologia está aí para te matar. Aliás, é interessante isso, né? O Zodcast surgiu há 10 anos atrás, em 2014, também como o assunto do nosso podcast de hoje, né? É verdade. Como é que vai funcionar, né? Como o Julian falou um pouquinho, mas mais diretamente, como é que vai funcionar a ideia aqui do Projeto Boladão, que esse é o nome desse piloto aqui. A gente sempre vai linkar a filosofia com a cultura pop de uma maneira leve, descontraída, né? Então, nesse primeiro episódio aqui, a gente pensando a pauta, o que a gente ia fazer, né? O que a gente vai falar nesse primeiro episódio? Vamos linkar alguma coisa muito relevante da cultura pop com a filosofia. 2014 foi lançado Interestelar, que é para muitos um dos maiores filmes mais incríveis já feitos. E em 2024 ele está completando 10 anos do lançamento desse filme, e ele é incrível desde o lançamento, e ele fica que nem vinho, né? Tá amadurecendo e parece cada vez mais incrível. Então a gente pensou, por que não falar dos 10 anos de Interestelar e vamos linká-lo com a nossa percepção pessoal de tempo, né? Como esse filme traz para a gente essa reflexão de como é que a gente percebe o tempo de maneira diferente ao decorrer da vida, né? Então a gente teve essa ideia, então hoje a gente vai falar disso. A gente vai falar muito de Interestelar e vamos trazer um pouco para a percepção da vida de cada um. É isso aí. E vamos lá. Um legado muito interessante, né, cara, para cultura pop. É um filme que meio que deu uma guinada assim, nos filmes de ficção científica, porque ele traz muita ciência, e é um filme que virou até assim, a trilha do Interestelar, do Hans Zimmer, ele virou trilha de podcast de filosofia, sacou? De cortes de filosofia, de reels, de TikTok. É muito comum tu abrir um material de filósofos e pensadores que tá na trilha lá, o Hans Zimmer tocando Interestelar, né? Porque aliás, isso é uma coisa muito curiosa, assim, que é um filme que ele tá muito ligado com a música também, né? O próprio Hans Zimmer uma vez deu uma entrevista dizendo que ele compôs esse tema da música do Interestelar, e ele chamou o Nolan para ver, né, o que ele tinha composto, assim, e ele, a partir da música, disse que ele achou o coração do filme. Então, para ver como assim, às vezes as coisas elas vão tomando uma dimensão maior por coisas que a gente nem imagina, né? A música deu um direcionamento para o diretor do filme, e
E não só isso, né? Assim, as coisas vão se conectando, né? É o que tu falou, o conceito dele de ficção científica, ele é muito mais científico do que ficção. Ele é ficção porque conta uma história aleatória, claro, né? Uma história inventada. Mas o conceito de física dele é totalmente baseado em estudos reais, que o consultor do filme foi o Kip Thorne, né? Que ele é um físico, ele tem Nobel, acho que em questão de ondas gravitacionais, enfim, é um dos físicos mais tarimbados do mundo hoje, no mundo da física. Ele não é tão popular quanto é o Neil deGrasse Tyson, por exemplo, né, que é um físico superstar, mas na academia ele é um cara muito conceituado, muito conceituado, e o Nolan pegou a consultoria dele para fazer o filme. Então, tudo que a gente escuta falar ali do conceito de buraco de minhoca, de viagem no tempo, do que aconteceria se tu entrar dentro de um buraco negro, tudo aquilo ali que a gente vê é tudo baseado em conceitos, em estudos do cara, da vida inteira do cara, entendeu? Então é difícil de imaginar, né, que um filme que se baseia numa coisa tão complexa, né, que é a física, né? Vamos combinar, a física é uma coisa distante de 99% da população mundial, conceitos de física, né? E é aí que eu vejo o grande valor do Interestelar, companheiros, porque é o seguinte, tu vê que o Interestelar, ele não é uma unanimidade. Muitas pessoas são críticas ao filme também. Por quê? E ele tem vários méritos. E até mesmo nas suas falhas ele tem méritos. E acho que vocês vão concordar comigo que é um filme incrível porque ele consegue unir tudo isso. Conceitos ultra atuais, ultra modernos de física, de viagem no tempo, como tu disse, e trazer isso para o povo comum, para as pessoas comuns que sentam na frente da TV para assistir um filme e relaxar, e traz todos esses conceitos que até então povoavam unicamente o ambiente acadêmico e pareciam chatos pra caramba. E aí, uma das obras do Nolan que não é muito bem vista do ponto de vista do storytelling, da narrativa, que muita gente é crítica à construção da história, o próprio cerne da história, que uma aventura baseada no amor entre pai e filha. Sim, acredite, tudo isso aí explorando a salvação da humanidade num thriller emocionante que tu não consegue se levantar da cadeira, cara. Por 3 horas quase de filme. Deixa eu só dar uma direcionada numa coisa aqui, tá? Eu assisti o filme no cinema na época lá, né? E reassisti agora pra gente ter essa conversa. Eu fui procurar algumas coisas que na época não me chamaram a atenção de ir procurar. Até porque há 10 anos atrás também não era. Os canais do YouTube eram diferentes e tal. Então a gente não pode esquecer que a gente está passando por 10 anos de internet, em que as coisas se tornaram diferentes, né? Mas, na verdade, esse projeto não era dos Nolan, né, do Christopher e do Jonathan. Esse projeto era do Kip Thorne e de uma escritora, eu tive que anotar o nome dela aqui, é uma produtora e escritora chamada Linda, acho que é Ornost, uma coisa assim, eu não sei como é que pronuncia. O Kip Thorne tinha ideia de fazer um filme? Eles tinham a ideia de fazer uma espécie de um documentário para explicar as ideias do Einstein. A Linda, que é a produtora e escritora, disse, não, acho uma ótima ideia, vamos chamar o Christopher Nolan para fazer isso daí. Só que o que aconteceu? Isso foi em 2005 que eles começaram esse projeto. E aí os dois adoraram. O filme favorito do Nolan, se não me engano, é o 2001 Odisseia no Espaço. Então, para ele foi maravilhoso. Só que daí o próprio Kip Thorne, ele fala isso numa palestra, que a coisa se desenvolveu de um jeito que não era mais um projeto do Kip Thorne, muito menos era um filme dos Nolan. Porém, o Christopher Nolan disse, não, eu quero manter a ciência, eu quero ter a minha história, né? Essa história que o Ghost mencionou também, e a gente vai ver que há um porquê ser um pai e uma filha, um pai e um filho, enfim, esse conceito de família é explorado no filme, isso, né? Mas a questão é que eles virou um filme deles, porém eles mantiveram as ciências. E em um outro vídeo que eu vi do Kip Thorne, ele diz assim, que o Christopher Nolan, ele teve algumas liberdades, né? O filme, numa escala científica, é uma escala muito alta, o próprio que tu citou, o Neil deGrasse Tyson diz que numa escala de 1 a 10, é um 8 e um 9 a ciência ali. Há umas liberdades pela questão do cinema, porém, sempre que o Nolan tinha uma ideia, ele dizia, eu quero fazer assim, e o Kip Thorne, meu, isso não é científico. Então, aí, ou senão o Nolan dizia, não, mas eu preciso disso. Aí lá e o Kip Thorne para casa,
estudava e dizia, então tu faz desse jeito, e é uma Pois é. possibilidade, e isso é científico. Tu transformar um filme assim num mega sucesso, num blockbuster, é muito difícil de imaginar, né, cara? Tu pensa, vai ser um negócio chato pra caralho. Não, e um blockbuster de, como o Ghost disse, de quase 3 horas, né? Uhum. Certo? Complementando o que o Santiago falou, eu não me lembro agora se foi o Nolan ou se foi essa linda, eu esqueci o nome dela também. Linda Ornst, eu acho que é Que, Ornst, eu não sei como é que pronuncia. e olha só que bacana, né, cara? O que que é a referência, né? Que foi norteado nesse projeto por um outro filme que não foi tão sucesso assim, mas que também foi muito elogiado na época. Contato, de Sim, 97, do Carl vocês lembram? Sagan, ela é a produtora do Contato. É isso aí. Ela é produtora do Contato, inclusive, o Neil deGrasse Tyson fala que esse sim não esse sim, né? Mas esse é um dos filmes favoritos dele, por quê? Porque ele tenta explicar como seria se realmente se descobrisse que há uma vida alienígena, como seria a reação aqui na Terra. E detalhe, né? Carl Sagan foi esse sim, né, Ghost? Tu mencionou algumas coisas, mas o Carl Sagan foi o cara que tentou pegar a física e mastigar ela e Popularizar. explicar através do Cosmos lá. Essa série Cosmos, na década de 80, no início da década de 80 ali, ela foi um divisor de águas, porque ela pegou uma matéria, um conhecimento muito difícil, e o Carl Sagan tentou explicar para as pessoas, né? Ela foi regravada com o Neil Tyson, né? Depois. Foi É, regravada isso foda com também. porque o Carl Sagan falece de câncer, acho que na década de 90, e aí eles regravam ela, e é muito legal, porque tinha no Netflix, agora não tem mais. Né? Sim, sim. Então, eu acho foda, assim, porque esse filme ele traz uma questão teoricamente simples, né? Mas que a maioria das pessoas não sabe responder. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício assim com outras pessoas, e eu não estou falando aqui de seja qual for a nível social, de estudo da pessoa, não importa, tá? De perguntar o que é o tempo para ti? Me explica aí, o que é tempo? As pessoas se enrolam para responder, cara. As pessoas se enrolam pra caralho para responder. Não, começam a criar conceito. Não, eu acho que é o tempo que eu não sei o quê. E daí tu para pensar, cara, é um negócio que eu tô aprendendo no colégio. O tempo é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do próprio eixo e quanto tempo ela leva para dar uma volta em torno da porra da estrela. Isso é o tempo, né? É que as pessoas não sabem, as pessoas se enrolam para responder isso. Né? E é muito louco pensar isso, cara. Mas é que tu quer ver um exercício interessante disso que tá falando, para nossa geração, a virada de 99 para 2000 era o final do mundo. Só que quando chegou a meia-noite do primeiro dia do ano 2000, na Austrália já era quase o dia primeiro. Então, se o mundo fosse acabar no ano 2000, tem que ter acabado na Austrália primeiro. Já é fim do mundo na Austrália. Aí quando não acabou na Austrália, deve ter rolado aquela coisa assim, tipo, acho que eu vou ter que trabalhar né? segunda-feira, normal, porque o mundo não acabou, né? Cara, tem uma parada legal nesse filme também que eu acho que é vamos pegar um pouco ele na ordem, assim, das que as coisas acontecem, né? Não sei se vocês viram aqueles depoimentos daquelas pessoas que aparecem falando que aconteceu. Aquilo aí é verdade. Eles são sobreviventes aconteceu um negócio muito parecido lá nos anos 40, nos Estados Unidos, muita tempestade de areia que matou, claro, não nessa intensidade, mas destruiu plantações, deu um problemaço lá. E aquelas pessoas que aparecem falando ali são personagens reais da época. Eu fui descobrir bem depois isso. Lembra um pouco Band of Brothers, tu fica vendo aqueles senhores falando, e aí só no final que tu vai perceber, quando tu linka com os personagens que estão ali, que eu quase chorei daquele. Não, eu não sabia, realmente não sabia disso, já achei que era tudo ficção. Não é. Tem até um nome aqui esse evento, eu esqueci o nome agora, tem um nome daí quando aconteceu essa parada, sabe? E ele te bombardeia tanto assim com questões assim que trazem no cerne do dia a dia de coisas que a gente pensa e como ele faz ilações, que eu sou tipo o nome da guria, né? A Murphy. Daí quando ela questiona, tu me deu o nome de uma coisa ruim, daí ele vai explicar lá para ela o que é a Lady Murphy. Né? Não é que é uma coisa ruim, que o que tem que acontecer vai acontecer. O que houve, Murphy? Por que você e a mamãe deram pra mim o nome de uma coisa ruim? Nós não demos. Lady Murphy? A Lady Murphy não significa que uma coisa ruim
Vai acontecer. Significa que tudo que possa acontecer vai acontecer. E eu acho legal quando tu vê de novo, eu não sei qual foi a percepção de vocês, tá? Quando eu vi a primeira vez, eu não me liguei em momento nenhum que o fantasma era esqueci o nome dele, meu O Deus. próprio Cooper. O Cooper. Eu não me liguei em momento nenhum. Eu não sei que percebes vocês sacaram essas paradas durante o filme. Eu não Não, saquei. não. Eu acho que ninguém sacou, né? Mas eu acho que antes da gente entrar nos detalhes, acho que seria legal uma sinopse, né? Pô, é legal. Seria Até pra legal, mas gente poder pra gente poder ir numa certa ordem, assim, mas eu não, óbvio que eu não me liguei. E confesso pra ti que até depois, inclusive, só uma última coisinha, como a gente deu um a spoiler do ciência. caralho pra quem não viu o É, filme aqui. Mas Não, também 10 você anos não depois. assistiu em não, 10 mas né, anos. esse é um programa com spoilers, né? Mas a questão é, o próprio Nolan falou que o Kip Thorne tinha essa preocupação de que será que as pessoas vão entender que isso é ciência? Daí o Nolan espelhou, olha, a ciência é contigo. Por isso que é um livro do Kip Thorne, A Ciência por Trás de Interestelar, que ele explica todos os conceitos que estão ali no filme. Inclusive o mais complexo de todos, que aí sim tem a ver com o fantasma, mas antes da gente entrar no fantasma da Murphy, a gente tem que falar sobre, acho que uma sinopse do filme, né? Cada um vai ter uma visão, né, sobre o que é a sinopse assim, do filme. Inicialmente, o que acontece é que a Terra está sendo afetada por esse fenômeno climático. A gente não entende muito bem o que é, mas isso eu acho que é um dos pontos que me deixou pensando no filme, assim, por que isso está acontecendo? E eu acho que pela ação do próprio homem, Com né? certeza. A gente Não, mas não é legal vê. não ser explicado, não ter muita explicação sobre o que está acontecendo, né? Porque te deixa naquela mais angústia até. Porque se E há é o uma que explicação aconteceu. do que é, tu pode tentar resolver aquele problema. Ah, é uma questão de seca, é uma questão disso, é uma questão daquilo, não é mencionado. Só se Uhum. sabe que a Mas, Terra está morrendo. Na verdade, exatamente. fica muito claro que a Terra já está morta praticamente, né? Sim. Sim, Sim, Aí zaralhou que tudo. explica algumas coisas, lembra? Ah, não tem mais sentido armas bélicas, não tem mais sentido outra coisa. Tanto que ele é um piloto, né? Ele é um ex-piloto e ele está como um fazendeiro, que isso é muito mais importante um agricultor naquele ambiente do que um piloto enfim, de foguetes ou naves. A própria brincadeira com a cronológica, tu vê, né, que para nós, seres humanos, eu acho que só para nós existe esse conceito que a gente chama de tempo, né? Não sei se outra espécie tem essa consciência, mas essa questão de tempo linear que nós, principalmente os ocidentais, temos, né? O filme brinca o tempo todo de afrontar isso quando ele coloca essas coisas. Primeiro, as perguntas sem explicação. A gente sabe que o mundo está acabando, a Terra está acabando, não vai ter comida para todo mundo. É isso que tu precisa saber. O cataclismo não interessa, não precisa de explicação. Depois, ele vai na escola ver qual é o problema da guria. Ela traz esses papos aí de o homem pisou na lua e tal, e a gente sabe que foi forjado para matar o caixa da União Soviética. Sim, isso é Então, muito sabe, foda, porra, né? mas, Que, cara, tu nasce sabendo que isso é que ele verdade, fala, que né? aconteceu. Ele fala, a gente não precisa de engenheiro mais, a gente precisa de bons fazendeiros, né? Sim, mas Exatamente. ele antecipa o que aconteceu, na verdade, com essas verdades questionadas, essas mentiras por rede. Não, na época não tinha um conceito de rede social como Twitter ou WhatsApp para poder ser, provavelmente seria, né? Mas ali já começa essa questão que nos Estados Unidos aconteceu lá na eleição do Trump, de se questionar, não, isso aqui é mentira, a verdade é essa. Uhum. Então lá tem aquela professora que diz, não, a gente mudou o livro, porque a gente está reescrevendo a história porque aquilo era mentira, né? Não, mas é louco tu pensar, né, que ele fala, aquela mulher, com essa parte que eu gosto, a mulher questiona ele, né? Ah, você fica ensinando essas bobagens do programa Apollo. Mas não parece Sim. tão real, né? Pois é. É que no Quando fundo, ele Já começa questiona, te né? Vocês afrontando estão isso, dizendo né? que vocês acham que a gente não chegou na Lua? Daí, peraí, só um pouquinho, isso me parece. será que não é uma homenagem ao Stanley Kubrick? Ah, Eu sempre falo errado, tá? Então, não, o Stanley Kubrick, porque tem aquela história de que o homem não foi à Lua e de que a filmagem sim. lá foi ele que fez, né? Aham, foi Kubrick tudo teria Ele, em dirigido pelo dirigido. Kubrick. 68, tinha feito Tá louco. 2001, Odisseia no Espaço. Tá, mas Sim. para fechar a sinopse que o Julian estava dando. Então, a gente entende que aconteceu um cataclisma climático no mundo, né, que
basicamente dizimou a produção de alimentos na Terra, tu não consegue produzir mais nada, só sobrou milho, não tem mais nada, né? Tempestade de areias terríveis que estão condenando a humanidade à extinção praticamente, né? Afetando a parte respiratória, né? A parte respiratória das pessoas, né? E o Cooper, que era um ex-piloto da NASA, virou um fazendeiro, como era todo mundo na época, né? Até que um dia, através de um sinal que ele recebe por coordenadas que a filha dele recebe, eles encontram uma base da NASA escondida, né? Que a NASA ainda está operando, e a partir dali eles descobrem que existem mundos em potenciais para serem explorados. E o filme se desenrola a partir daí. É uma sinopse bem simples aqui, eles buscando novos mundos em potencial para salvar a humanidade. Né? Ele se vê encurralado porque a única salvação da humanidade seria em um desses mundos em potencial. Exatamente. Se não for nesses mundos, a salvação está lá fora. Não existe outro caminho. E se ele quer salvar a vida da família dele, não existe outra alternativa para ele senão partir. Nesse ponto, eu não sei se vocês querem abrir uma hora assim para falar só dos furos ou de pontos que vocês não conseguiram desatar do filme, mas ele tem dois caminhos, né? São dois projetos que apresentam para ele. Um é esse de ele conseguir um lugar para ser a nova Terra. Esse é o plano B, né? O plano A é eles levarem as pessoas do planeta Terra para esse planeta. O plano A era eles conseguirem criar resolver a equação que manipularia a gravidade para eles levarem a porra da estação inteira só com a força da gravidade, porque o negócio era tão grande que eles não teriam como força para tirar aquela porra do chão. Imagina que loucura seria, né? Então eles estão tentando resolver uma equação que eles conseguem manipular. Bom, nós vamos anular a gravidade em volta da porra da estação, vamos jogar todo mundo para dentro, essa merda vai para o espaço só com a força da gravidade. Esse era o plano A, a equação que ele tenta resolver, que é o Michael Caine, esqueci o nome dele. E o plano B, sim. O plano B era levar os óvulos fertilizados em criogenia, que eles poderiam levar, sei lá, 5 mil ovos, que pesaria só 900 quilos, né, dentro da nave, e essa seria o reinício da Terra. Esse era o plano B, e é o plano que eles seguem. Porque a equação... Doutor e doutora Brand. Exatamente. Que a equação não foi resolvida. Até a gente pensa que não foi resolvida, né? Então, esse era o plano A e o plano B. Estação espacial? Os dois. Plano A. Como vão tirá-la do chão? As primeiras anomalias gravitacionais mudaram tudo. De repente, sabíamos que controlar a gravidade era real. Então, comecei a trabalhar numa teoria e começamos a construir essa estação. Mas você não finalizou. Por isso tem o plano B. O problema é a gravidade. Como tirar uma quantidade viável de humanos do planeta? Dessa forma, plano B. Uma bomba populacional. Mais de 5 mil óvulos fertilizados, pesando menos de 900 quilos. Mas a questão, assim, vocês entenderam isso, que a população do planeta Terra ia morrer. Sim, sem dúvida. Ele ia salvar as Tava quatro fadado. Não tinha solução. Não, peraí, isso não é, assim, no decorrer do filme, apenas quando tu vê numa segunda vez, mas está subentendido, eles não falam muito sobre a situação, só quando eles estão lá naquela viagem, propriamente, no começo ali, é meio confuso isso, sabe? Do que está acontecendo, né? Tu entende depois, quando Exato, ele sabe que depois não sim tinha que mais o ele que fez fazer, né? Que ele fez aquilo ali, manipulou para realmente tinha para levar. O único plano viável era o plano B, entendeu? O plano A não tinha o que fazer com o plano A. A humanidade, quem ficou se fudeu. Essa que era a ideia. É interessante que nessa questão do plano A e do plano B entra muito dessa questão da linguagem do cinema, especialmente a linguagem americana de filmes. Tem que ter um truque, né? Uhum. Então, Sim. lá pelas tantas, o cara vai dizer, não, nunca teve um plano A. Uhum. Sempre foi o plano B, sabe? Aquela coisa de filme americano que tem isso, né? Exatamente. Em que é um filme extremamente que tenta ter uma seriedade, tenta ter uma aproximação com a vida real, tenta ser científico, e é pouco provável tu pensar que cientistas teriam um plano escondido. Tu vai dizer, não tem plano A. É Uhum. plano B e plano B, né? Não vamos criar ilusão. O cientista pensaria isso, né? Sim, Vamos dizer que tem um plano A, embora não tenha, e vamos direto pro B, sem eles saberem. E é por isso que eu acho o personagem do Cooper tão foda, né? Porque ele era um cara que desafiava aquela monotonia que as pessoas
que a gente só tem que viver, a gente só tem que ser fazendeiro aqui e acabou, não tem mais o que a gente possa fazer, a gente tem que tentar plantar o resto do milho aqui e sobreviver. E ele é um cara que contrapunha isso, né, completamente, né? É um cara que não aceitava, né, que ele tem uma parte que ele fala, né, eu anotei várias coisas, que ele fala, a humanidade nasceu na Terra, mas não tem nada escrito que ela diga que ela tenha que morrer na Terra, né? E ele era esse contraponto o tempo inteiro daquele mundo fudido que estava acontecendo. E aí eu lembrei da parte da como é que eles descobrem a anomalia quando eles encontram o negócio do fantasma lá, o magnetismo atrai as colheitadeiras para casa, lembra? Sim. Foi Sim, a muito. partir dali que eles acham a coordenada, né? Uhum. Não, e ele é um personagem interessante porque, embora ele, ao mesmo tempo, tu conhece ele como fazendeiro, né? Ele é um pai solo, né? Ele é um viúvo, a mulher morreu, ele tem 2 filhos. Ele mora não com o pai, ele mora com o sogro, né? E ao mesmo tempo, ele é um ex-piloto da NASA, depois a gente descobre isso, e ele é um cara da ciência. Tanto que lá na escola, parte aí aquelas que eu amo o cinema por causa disso, né? A parte lá da escola, quando a mulher diz que, né, mudaram ali essa história ali da Lua, ela pergunta, o que tu vai fazer com ela? Ele diz, olha, hoje tem um jogo de beisebol que ela adora, vou dar cachorro quente. Pum, corta ele voltando pra guria. Eu te fiz ser suspensa. É. Mas essa questão do personagem eu acho muito rica, porque, que nem tu falou, ele começa tu começa vendo ele como um fazendeiro, e aí tu começa a descobrir as camadas do personagem, depois tu descobre que ele é um engenheiro, que ele foi da NASA, né? Então, aos poucos tu vai vendo, assim, que o filme ele não é muito óbvio, né? Na apresentação dele, assim, que ele vai indo e tu vai descobrindo coisas ali. E outra coisa que eu achei muito interessante que esse filme traz, que como um bom filme de ficção científica tem que ter um droid, né? O Tars Sim. é o melhor droid. O personagem droid desse filme é um bloco quadrado. O monolito, né, cara? Sim. Que a gente vê Muito ficção foda. científica é tudo muito arredondado, é tudo muito futurista, Muito linhas humanoide. arredondadas e Muito tal, humanoide, muitas vezes. e humanoide, é. Apesar de que ele também parece ter braços e pernas ali num certo É momento, um né? monolito com perna, né? Mas é legal Sim. eles ajustarem, né, os níveis De das emoções, sarcasmo. do sarcasmo dele, sarcasmo, inteligência, humor. Estão todos bem? Como vão os escravos para minha colônia de robôs? Deram um senso de humor a ele para que se enturmasse com a nossa equipe. Ele pensa que nos relaxa. Um robô sarcástico gigante. Que ótima ideia. Eu tenho uma luz vermelha que posso acender quando estiver brincando. Acho que pode ajudar. Para você achar o caminho de volta depois que eu te jogar para fora da nave. Como está seu nível de humor, Darcy? Está em 100%. Vamos reduzi-la para 75%. Só reforçar um pouquinho ainda o Cooper, que é um personagem que me fascinou tanto, que tu vê, né, que o filme começa, a história toda começa, a única credencial que a gente tem dele é que ele é um piloto que caiu, e a salvação da humanidade tá na mão desse cara. É verdade, quando a gente recebe aquele manja, quando aparece aquela porra daquele drone voando lá, né? Que ele saca um monte do drone e dá a entender que aquele drone tá voando a esmo há 10 anos, ele fala, né? Que deu uma Aliás, merda. bom te ter tocado, eu queria tocar no drone antes de entrar no Tars, que é justamente isso, né? Tu tem esse filme, é um ambiente normal, não é uma terra futurista, é uma fazenda, o carro deles é um carro normal, e lá pelas tantas tem um drone indiano que orbitava o Sol, e ele captura o drone, cara, e é um troço gigantesco aquilo, sabe? Sim. E ele captura aquilo, para todos eles é uma normalidade. Aí, claro, de novo, entra um pouco do cinema americano, né? Que ele entra com aquele carro, né? Milho adentro, filho dirige, e tá tudo certo, todo mundo. Aliás, é um problema de cinema americano, né? Dirige com o pneu Todo furado, filme né? americano, todo cara que pega um carro, ele é um mega motorista, seja no Identidade Borne, seja no John Wick, seja no filme que Mas for. ali era no meio do milharal, não tinha nada pra ele fazer. Não, mas eu digo, não, mas o cara podia ter capotado Mas é o um carro. signo não, do mas cinema ele americano. O pneu furado, né? Pneu furado. Exato, então o símbolo do cinema americano é tu ser um exímio piloto de carro, né? Exatamente. Tudo E começa aí tem aí. aquele choque, porque então, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Quando ele baixa aquele drone, aí tu tem um primeiro impacto. Não, peraí, isso aqui não é agora, isso aqui tem alguma coisa aí. Para mim, ali me causou a primeira estranheza dele capturar um drone com tanta naturalidade, né?
e ao mesmo tempo aquele coisa meio bucólica, uma fazenda americana tradicional. Mas ali. depois tu entende por que ele pôde fazer aquilo, né? Isso que é foda, né? Ele te deixa estranho, não, como assim? O cara é um capial, tá capturando drone. Depois tu entende que o cara não tem nada de capial, né? Não, beleza, e a partir dali, então, que eles encontram, pegam as peças, né, daí fazem a coisa lá no fantasma, daí tem a parte que ele fala, daí, então, que elas descobrem as coordenadas, que ele diz pra ela que aquilo não é um código Morse. Até essa é uma parte que até um pouco assim, não sei se eu não entendi bem, mas ele fala pra ela nessa parte ali, que não é Morse, é binário, que ele fala, a linha Isso. grossa é 1, a linha fina é 0. Sim, mas é quando tem a sombra, É. aquelas faixas de luz. São coordenadas, Isso aí. né? Até, É. beleza, ok. Só que depois, quando ele tá lá atrás da estante, ele fala para ela, ele fala pro Tars mandar código Morse para ela, ele deixa bem claro que é Morse. Depois, ele É, começa com o código sim. Morse, ele tenta o binário, depois ele vai pro Morse no relógio, né? Isso. Ah, é verdade, tá. É isso. Uma Então, ele dúvida que eu tenta, tinha, não deu, ele desde a volta prim- para aquele ali. É que uma dúvida que eu tinha desde a primeira vez que eu vi, só tinha visto uma vez até então, é que eu fiquei pensando, cara, essa menina tá codificando isso, tá coletando esses dados desde que era uma pivete, mas não, nada a ver. Os fenômenos aconteceram, ela reparou. E Uhum. agora ela já mulher feita, na iminência do vai acabar, é isso, derrota total, ela tem um estalo e volta lá por conta do relógio, e aí então ela tem a ciência de que a mensagem está sendo passada pelo relógio. Uhum. É por isso que eu fiquei na Na- dúvida se é binário, se é Morse, né? Pela prateleira que caíam os livros, o fantasma se comunicava com ela em código Morse, tanto que escreveu fica a partir dos livros derrubados. Pois é, mas ele E fala para ela que não é Morse, é binário. As coordenadas. depois, Sim. sim, porque daí na prateleira ele estava tentando passar, só que até então ele não estava tendo sucesso. Aham. E aí, lá no final, a gente vai ver que eles encontraram uma forma de se comunicar em tempo real. É louco isso aí, né? Até o fica, né? Isso aí, beleza. A EDF, ele é tipo, se tu assiste de novo, é que nem o Sexto Sentido. Tá tudo ali, cara. Tá Sim, tudo ali, é ele atrás da Não, estante, cara. não. mas tu Não, precisa não visitar tá tudo algumas ali. Não, e é vezes para ir genial catando porque as ele. coisas. Não. É genial e ninguém percebe. Tá tudo ali. Não, acho que não. Há um grande problema no filme que é ele só tá conseguindo ir lá e pedir para ficar, para ela pedir para ele ficar, porque ele foi lá. Sim, ele mesmo foi lá. E aí que buga o cérebro, peraí. Ele vai lá e pede para eu ficar, mas se ele não tivesse ido, ele não ia poder pedir para ela para Puta que ficar. pariu, isso é pra bugar a cabeça do cara. É para bugar a cabeça. E aí eu vi uma explicação bem interessante do Neil Tyson DeGrasse, que é sobre isso, que, claro, eu não sou o Neil Tyson DeGrasse para explicar, mas ele fala que sobre viagens no tempo, tu não tem como interferir. Ele explica que aquilo está sempre acontecendo. A imagem é aquela ali. Não, o que ele explica é o seguinte, ó, que tu consegue, nós temos 3 dimensões, né? Eu consegui para frente e para trás, eu consegui para os lados, eu consegui para cima e para baixo. E eu faço isso o tempo inteiro. Eu subo, eu desço, eu vou para a direita, para a esquerda, eu vou para trás, eu vou para frente. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu não consigo me mover no tempo, eu estou escravo do tempo. Se tu tivesse aí sim que é uma teoria, né? Não é uma teoria, é uma hipótese. Numa hipótese de uma civilização avançada que tivesse quebrado o problema do tempo, Só tu pra tá frente. sempre acessando o tempo, mas tu não pode mudar, tu tá só acessando, tu Uhum. entendeu? E só pra frente. Aquilo sempre aconteceu. Ele fala, o Cooper tá sempre indo lá falar com a filha, ele tá sempre indo pro buraco negro, ele não tem como evitar disso, aquilo já aconteceu e ele pode acessar lá atrás, ele pode acessar lá na frente, mas ele não pode interferir porque aquilo já aconteceu. Uhum. Então, essa é a hipótese, é isso que, para isso sim, talvez um dia a humanidade chegue nessa questão, né? Ou tu tem uma raça alienígena que já chegou. Mas aí é uma pergunta foda do filme. Os seres são os homens, é a humanidade daqui a muitos anos no futuro? São outros seres realmente? São eles mesmos no futuro, ajudando eles mesmos, né? Eu pensei em várias hipóteses. Pensei, bom, né? São eles mesmos, né? É Os uma das seres várias os seres são liberdades eles mesmos. poéticas. Os seres É são uma a das várias humanidade no liberdades futuro. poéticas. Os seres são alienígenas. Os alienígenas são nós mesmos, entendeu? Porque eles são estranhos, né? Sim. Mas essa é aí que tá a questão, né?
O filme tem 3 horas de duração. Acho que Se eu quase fosse explicar o que tá matando a Terra, tu bota mais meia hora. Se eu vou explicar quem são esses seres, bota mais um dia de filme. Aí já não é. E aí ele evitou certas coisas, porque a história que ele. Aí, de novo, ó, começa como um projeto científico mesmo, né? Era um filme para explicar as leis do Einstein, né? Um documentário, enfim, e vira um filme, né? Vira uma história de ficção, enfim, ou como é que a gente pode chamar isso, né? De 2 cineastas, 2 gênios de narrativa. E nessa narrativa tem coisa que eu não preciso contar, não preciso entrar nesse mérito, né? Aí deixa para cada um escolher. É alienígena? Somos nós mesmos? Tanto Pois é. faz. Daí, até aqui beleza, vamos na ordem, tá? Daí, beleza, aconteceu tudo isso, eles chegam lá na NASA, encontraram as coordenadas, beleza. Os caras da NASA ficam mega surpresa que eles chegaram lá, né? Como é que tu veio parar aqui? Quem é tu? Que não sei o quê, né? Uma coisa mega estranha. Aí, de repente, ele fala que ele foi parar os caras, legal, agora tu vai ser o piloto da nave. É, Então, essa parte é meio é assim, cinema. né? Eles se ligaram assim, bom, alguém mandou eles se ligaram quem mandou eles, porque eles, sei lá, sabe, essa parte fica meio assim, vai tu mesmo. Sabe o que me lembrou essa parte, sendo bem, a referência que eu tenho, tá? Eu posso estar completamente errado. Mas me lembra muito aquele filme lá do Bruce Willis, como é que é o do cometa lá? Armagedon. Eles mandaram um furador de poço pro asteroide. Mas ele é um gênio e ele sabe como perfurar e ele que vai ter que resolver o negócio. Puta, esse filme é foda, né? Os caras mandaram um furador de poço pousar no asteroide, cara. É a mesma coisa, velho. Não, vai lá, tu tinha uns PhD ali e eles ficaram contando, e vocês fizeram isso, né? Eu que tô rindo. Não, é o cidadão do poço artesiano que vai salvar a humanidade. Por que não tu botar assim? Ele abre o poço artesiano, bota ele no asteroide, é a mesma coisa. Né? Não muda nada. Mas é que muitas vezes é isso. Não pode ter muita explicação, sabe? Tem que ser alguém que vai baixar a cabeça e vai fazer. Nada melhor do que um milico que já caiu já com o avião, já. Não, já sabe, já como é que é isso aí. Tu sabe o que não dá para fazer. Vai lá, mete bronca. Mas há uma explicação ali do porquê que tinha que ser ele. Daí o cara explica que a ligação com a família era um diferencial, né? Que os outros não tinham, né? Claro. Os outros 3 tripulantes ali não tinham ligações familiares, né? O Dr. Man, aquele, os próprios 2 caras que estavam com ela, né? Eles não tinham, e ele não, né? Tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma das coisas que difere o filme Interestelar dos outros filmes de ficção científica, além disso, de ter um pé muito bem fincado na ciência, ele é um filme sobre amor também, né? Fala muito sobre, levanta essa bandeira, assim, do amor e tal, que é a história do pai com a filha, né? A filha que acaba salvando, na verdade, né, o projeto que ele leva, né, adiante, né? E o amor, ele tá costurando todo o filme nessa relação, assim, do pai com a filha. E só que tem uma coisa que me chamou a atenção, assim, que ele tem 2 filhos. E o filho, ele não tá nem aí pro guri. apagado ali na história, né? Sim. Ele começa, tipo assim, tu vai ser o fazendeiro, tá seguindo aqui o meu caminho, já tá resolvido. Agora, a outra guria que ele fica mais assim, né? A guria aceita que ele vai embora. Mas mesmo nessa parte, ela tá morrendo e ela diz, um pai não deve ser sua filha morrer, vai embora daqui, ele vai. Não, né? Não. É verdade. Vai lá, eu que mando aqui, sou teu pai, pô. Mas a gente vai chegar lá. Sim, lá. Uma coisa que eu vi outros críticos também falando a respeito, que criticaram bastante, né? Que, poxa, o cara tá chegando, ele voltou lá para dentro da estação e tal, tem aquela penca de Cooper lá na volta da filha dele, que tá moribunda. O cara deveria chegar lá como o popstar, o salvador. Ninguém dá bola para ele, literalmente. Ninguém. É mais um ali, Zé das Couve, chegando ali para, né, dar extrema unção para a véia ali. Casualmente, ele é o pai 50 anos mais novo do que a filha. Tá, mas vem cá, a gente pulou lá pro final. Vamos voltar para onde a gente tá? Só pra gente seguir uma cronologia. Vamos lá. Bom, beleza. Então, eles descobriram lá os mundos, chegaram lá na NASA, né? Decidiram que ele é o piloto rapidinho, beleza, vamos aceitar. Tá, lá, que os caras sabiam que eles eram, beleza, que eles se olham. Então eles fazem o mapeamento, né? Que seriam 12 planetas potencialmente habitáveis, né? Eles eram liderados pelo Dr. Man, né? Mas eles não tinham recursos para visitar todos eles, só para 3, né? Foi nessa hora que eu pensei, lá vamos nós resgatar o Matt Damon mais uma vez, né? E aí ele explica, né? O Dr. Brand explica, né? Que eles botaram a última nave em órbita, né? Que é a Endurance, né? Que tá lá em órbita.
que é o que eles chamaram de Projeto Lázaro, né? Que a galera vai lá para morrer e talvez voltar, quem sabe, né? Então, a partir dali que eles partem, tem todo o drama lá, ok, da guria não querer que ele vá e tal. Eu acho isso legal pra caramba, né? Acho bem construído pra caramba, né? Dela, a resistência dela para que ele vá embora, né? Porque ele abandone, ele diz que vai voltar e tal, né? E a partir daí, então, a partir daí que o filme ganha força pra caramba, que os conceitos do filme realmente, da física do filme, começam a se aplicar de uma maneira mais forte, né? Quando eles mapeiam os 3 planetas, né? E aí um deles é o planeta, os planetas tinham o nome dos cientistas que eles tinham mandado para lá para ver se os recursos daqueles planetas seriam habitáveis, né? E o primeiro deles é o planeta Miller, que era o nome da cientista, né? Laura Miller, né? É Laura Miller? É a Laura Miller, né? Taina Miller. Não sei. Taina Miller. Não, Laura Miller é o nome da sexóloga. Agora é. Puta merda, não é Laura Miller, meu. Mas enfim, é o nome da Meu, doutora não Miller. é Laura Miller, eu tô tomando muito vinho. Laura Miller é a sexóloga, cara. Como é que é o nome da mulher? Tá, é a Planeta Miller, foda-se. Entendeu? É Miller. E aí, cara, pra mim, assim, eu acho que eu tô no mesmo momento. Acho que é a parte mais impactante do filme todo. Eu acho que é ali que eles aplicam a relatividade na cara da galera, né? Quando eles descem no planeta lá, que eles fazem o cálculo, né? Que o Homer ele explica para eles como é que a relatividade ia atuar naquele planeta, né? Que cada hora lá naquele planeta iam equivaler a 7 anos na Terra, né? Uma estrela de nêutrons para desacelerar. Não é isso. É o tempo. A gravidade naquele planeta vai desacelerar o nosso relógio drasticamente. Quanto tempo? Bom, cada hora naquele planeta corresponderá a 7 anos nossos lá na Terra. Deus. É a famosa relatividade. Então eles já sabiam, na real, quando eles desceram lá, como é que a relatividade ia atuar lá, né? Todo o efeito que a relatividade poderia ter, né? E daí acontece toda a cagada lá no planeta, que eles acabam tendo que ficar 3 horas no planeta, né? 3 horas e pouco. E passam 21 anos na Terra. E, cara, essa cena é muito foda, meu. Quando eles voltam, que eles abrem a porta, que o cara tá mais velho. Não, e ele fala, eu esperei vocês por 23 anos, né? Assim, como quem diz, né? Tô aqui há 23 anos. Não, essa cena, ela é difícil da gente conceber isso, né? Uhum. Se eu marco alguma coisa com alguém, se tu marca alguma coisa com alguém, a pessoa se atrasa meia hora, tu já fica puto. Se ela se atrasa 1 hora, tu fica 21 ou 23, eu não me lembro se era 23 anos, né? Oi, Romney. Eu esperei anos. Quantos anos passaram? Devem ter sido... Foram 23 anos, 4 meses e 8 dias. Não, e aí é Mas legal. essa é uma pergunta que eu me fiz no filme. É possível uma pessoa ficar com recurso no espaço por 23 anos, com oxigênio, com alimento? É que era uma estação, né? Combustível, Eles tinham aquele recurso de criogenizar, né? Botar pra dormir. Sim, mas não era uma estação que estava equipada. Mas eles até perguntam pra ele. Eles perguntam pra ele, né? Mas por que tu não dormiu? Dá a entender que ele nem dormiu, né? Não dormiu, cara. Ele não dormiu porque ele ficou estudando. É verdade. Mas ele não ficou dormindo, ou seja, ele ficou vivendo esses 23 anos e usando os recursos no espaço. Mas é que tá, né? O tipo de não fica coisa claro, que não fica claro, não dá para ficar explicando muito essas coisas. O que a gente sabe, né, é que eles teriam recursos que levaria 2 anos até a base, até o buraco de minhoca que estava na órbita de Saturno. Isso a gente sabe. Eles falam, vai levar 2 anos, sei lá. Mas a partir dali a gente não sabe mais, porque daí a partir daí a gente entende que uma vez no buraco de minhoca eles já estariam nos outros planetas, que teoricamente teriam recursos, alguma coisa, né? Mas não fica claro realmente, né? Cara, eu acho que dos conceitos científicos apresentados, assim, o que me deixou mais extasiado, que eu fiquei muito feliz de poder revisitar, sentir de novo essa experiência, cara, foi justamente esse, de chegar se confrontar com o buraco de minhoca e não só parar na frente dele, mas de entrar. Ficou muito bem ilustrado. Sabe, aquela esfera espelhada, aí tu vai chegando, vai andando na volta da esfera para entrar nela, tu não sabe muito bem onde é fora, o que é dentro, o que é fora, e quando tu entra
túnel onde as coisas não estão muito bem explicadas. Eles até dão um nome, eu não anotei, eu devia ter anotado. Mas que tu tá por dentro desse túnel onde nada acontece, tu é meramente passageiro. E tu sai do outro lado como se nada tivesse acontecido. É muito legal ele explicando, né? Até só deixa eu voltar uma pergunta a você da questão ainda do planeta Miller, para depois você do buraco de minhoca. Uhum. Aquilo ali não responde, não vem para você daí aquela pergunta que eu fiz ali no começo, questionamento que a gente perguntar para alguma pessoa o que é o tempo para ti, né? É que a pessoa não vai saber responder direito o que é o tempo, aí tu ainda imagina tu tentar explicar, não, o tempo aqui ele é assim, só que ali ele é diferente, né? E aí tu tenta, e aí tu pensar bem assim, né? Bom, beleza, é um conceito complexo pra caralho, né? Por relatividade geral de Einstein, é um troço complicado, que não sei o quê. Mas tu pensar bem, não é complicado, cara. Tu pensar bem, se o tempo é a velocidade, como é que a gravidade funciona, age sobre um corpo, sobre um planeta. A velocidade que o planeta gira ao redor do próprio eixo, a velocidade que ele gira ao redor de uma porra de uma estrela, né? A cada lugar ele vai ser diferente. Então o tempo vai ser diferente em cada lugar que tu tiver. Falando assim parece simples, não parece? Parece, mas é difícil de tu fazer isso processar. Conceber na cabeça é loucura, né? Se tu conversar com pessoas comuns, tipo nós, né? É difícil, 9,8 entre 10 pessoas vão ter dificuldades para te explicar o conceito de fuso horário. Tu vê que a gente não saiu do planeta. Aí tu imagina falar de relatividade. Aí tu pensa que a maneira mais fácil de explicar isso é aquela anedota que eu já me pergunto até se foi o Einstein mesmo que falou, que diz que o melhor jeito de tu explicar relatividade é de acordo com o lado da porta do banheiro que tu se encontra. Sabe? Se tu tiver do lado de fora é uma eternidade. Se tu tiver do lado de dentro, mas aí é um piscar de olhos. É genial. É exatamente isso. Na hora da caganeira o tempo não passa para ti. Entendeu? Poxa, isso foi necessário, Marcinho? É isso aí. Os comerciais, por favor. O tempo não passa, cara. O tempo não passa. Tu tá na rua, tá te cagando. O tempo não passa pra chegar em casa, velho. Entendeu? Isso é relatividade aplicada. Que o Ghost levantou ali a questão do fuso horário. Nós, seres humanos, estamos muito condicionados à rotação da Terra, né? Tudo isso define pra gente o que é tempo. A gente dividiu o tempo em dias, em horas, em minutos, e tudo isso tá relacionado com a rotação da Terra. E se tu vai para um outro planeta, que nem eles foram ali, que cada dia custava 60 e poucos dias, e cada noite também 60 e poucos dias, para um ser humano isso é uma coisa muito difícil de tu tentar conceber, de mensurar o que é o tempo. Porque na nossa cabeça, tu vê assim o sol saindo, tu sabe que aquilo ali é um período do teu tempo do dia, né? Tu vai dividir ele em vários tempos. Aí quando anoitece, o teu cérebro, os teus hormônios trabalham em função disso, porque tu já te prepara para dormir, né? Então tudo tá ligado com essa divisão, né? Que é uma coisa convencionada por lance da rotação da Terra, né? E tem uma coisa muito louca nessa parte aí do planeta lá no planeta Miller, né? De novo, né? Conceitos totalmente baseado em ciência realmente, né? Ou seja, o planeta Miller ele está colado num buraco negro gigantesco, que é o Gargantua. Que puxa tudo, né? Que acelera, que a atração gravitacional na borda do buraco negro é absurda, né? Por isso que o tempo passa tão devagar, porque tu não percebe o tempo passar de tão rápido que está girando, né? E isso eu vi outro surgião dos foguetes explicando esse tema, aquele negócio das ondas daquele tamanho é real. Se aquele planeta realmente existisse, as ondas aconteceriam aquilo ali mesmo. Não. O Neil Tyson Degrace fala um pouco sobre isso. Fala também isso. Ali é uma licença poética. Faz sentido que tenham aquelas ondas, mas elas não teriam como ter aquela altura. Mas ele explica que num planeta em que vive perto de um buraco negro, as leis são diferentes, assim, né? Sim. E para efeito prático do cinema é interessante. Então, é legal essa cena quando ele diz assim: vamos lá nas montanhas. Ele fala, claro, não é montanhas. Não são montanhas. São ondas. Não, e aí, elas vêm daquele jeito, daí é um pouquinho de. E entra a parte genial do cinema. Que o Julian falou da trilha sonora desse filme, né? Nessa cena, né, tem a questão da marcação da música, né? O X é os 7 anos que passaram, os 7 anos, cara. Que troço foda, velho. Jason, pega ela.
Brent. Vai, vai, vai! Eu não vou conseguir. Claro que vai. É claro que vai. O que está com ela? O que está com ela? Volta, Doyle! Anda, Brent! Passa pela escotilha! Vão! Assumindo o controle de dentro da escotilha! O negócio que tu vê esse filme, ninguém se liga nisso a primeira vez, cara. Que aquilo ali tá Como é que- marcando o tempo. Não, mas como é que tu vai te ligar? Tu não sabe o. Ninguém se Não liga, sabe né? É quando muita foi informação precificado. nova, né, cara? É muito foda. Sim. O Interestelar, pode para falar. mim, ele é um desses filmes que eu acho que muitos filmes são assim, eles merecem ser vistos mais de uma vez, né? Porque tem tanto Ah, detalhe, tem realmente, tanta tá. coisa que a gente vai pegando cada vez que a gente assiste esse filme. E o filme ele demora muito tempo para ser feito, concebido, realizado. E isso tu desperdiçar, digamos assim, só o tempo da duração dele para assistir é meio que um desperdício, assim, né? Por exemplo, eu estava falando da trilha, né? Da fotografia, da atuação, do texto, dos conceitos científicos por trás de tudo aquilo, né? E cada vez que tu assiste esse filme, tu vai descobrir uma coisa nova dele. Que nem isso da marcação do tempo, né? Dos 7 anos, é uma coisa que tu vai pegar e quando tu pega ele no filme, aquilo mexe contigo, né? Uhum. Tu percebe É. ele de uma maneira diferente. Exatamente. Bom, daí eles. Daí o Gustavo estava falando, quando eles chegam lá no buraco negro, né? É legal também que eles têm a visão que eles têm, né? Que o cara achava, um deles fala, né? Que tu achava que era um círculo, não, é uma esfera, na verdade, né? Você tem que ver em três, tem que ver em mais dimensões, né? A parada. E aí, quando ele explica para ele, né? O conceito do que é o buraco de minhoca, né? Que ele pega a folha de papel, né? Aí isso é o espaço-tempo, tá? Então, se tu dobrar ela e furar, tu tá encurtando a tua distância para te atravessar, né? De uma ponta a outra. E isso é um conceito simples, né? Para o que é um buraco de minhoca, né? Que é uma coisa que não foi provada até hoje, né? É só uma subjetividade que pode existir, e se ele existir, ele seria daquela forma. Até hoje não foi provada a existência de nenhum buraco de minhoca, até hoje, são só estudos, né? Mas que ele seria, e aí vem de novo, né? Que alguém colocou ele lá, né? Quem colocou? Né? O Sênio, Mais uma liberdade poética. Mas é só a gente pensar o seguinte, galera. A internet, lá atrás, lá do tempo do Júlio Verne, poderia ser uma hipótese que ninguém sabia como fazer, então é tão absurdo que nunca alguém pode dizer, não, isso aí nunca vai acontecer, né? Veja bem, né? Olha os lugares que nós estamos falando ao mesmo tempo. A gente podia estar com uma pessoa no Japão gravando com a gente agora. Bom, mas vamos lá. Então eles pegam o buraco de minhoca, né? Já contou o que acontece no planeta Miller, né? Que eles conseguem sair ali que zaralha tudo, né? Que passa ali os 27 anos. Aí, nesse ponto, tem uma coisa que me chama atenção no filme, tá? Eu fui até pesquisar um pouco o porquê. Vocês reparam que a partir do momento que eles saem do planeta, né? Eles ficaram lá 4 horas, beleza, passou 23 anos na Terra, ok. A partir dali, quando eles voltam para a nave, eles não se comunicam mais com a Terra. Eles recebem mensagens, eles veem as mensagens, mas eles não enviam mais nenhuma mensagem para a Terra. Porque Por eles quê? estão em outra galáxia. Será que é por isso? Não explica, Sim. né? Eles furaram o plano do espaço-tempo pelo buraco de minhoca e eles não conseguem se comunicar. Isso aí já no começo do filme é dito, quando eles estão ainda se preparando para partir, eles dizem, não, a gente está recebendo mensagem, a gente sabe que os primeiros lá, os pioneiros, os 12 primeiros conseguiram ir, a gente tem 3 planetas em potencial. Tá. A gente recebe muito pouca informação binária que passa por esse buraco de minhoca, mas é uma informação muito fraca. É a única coisa, a única regra assim que o filme deixa estabelecido. A comunicação é essa, é binária e muito fraca. Tudo bem. Por isso que eles receberam aquele acumulado dos 23 anos que o coitado lá do Romney ficou preso lá, né?
que ele disse, vocês receberam mensagem, a caixa de vocês está lotada. E metade é spam. Não, mentira. Tem Mas razão. vamos lá. Mas aí quando eles estão lá no Planeta Man, quando a Murphy, quando a Brad recebe a mensagem da Murphy que o pai dela morreu, como é que eles recebem a mensagem, então? Não, ele já tinha recebido a mensagem, tava ali, sabe? Pingou na caixa de e-mail. Só que é o seguinte, a Terra consegue enviar mensagens por meio do buraco de minhoca. Mas eles não têm a mesma facilidade, pelo menos é a regra que o filme impôs. Eles não têm a mesma facilidade de mandar de volta. Por quê? Me parece que acontece que é por uma quebra temporal, que eles não querem ver que vamos aparecer para os outros, que para eles passaram 4 horas, para os caras passaram 23 anos, entendeu? Que seria um choque, seria um troço absurdo, né? Me parece que é mais nesse sentido. Mas eu quero dizer que o filme não deixa claro isso, entendeu? Por que isso acontece? Não deixa. É que senão daí ia virar ligação 5G, né? Liga do WhatsApp. É. Não, beleza. E aí tá, eles chegam no planeta. Depois eles vão, então, depois de toda a treta no planeta Miller, eles vão pro planeta Man, né? Que é onde tá o Dr. Mendes. Aí chegam lá no Matt Damon, né? E eles chegam lá, ele tá dormindo, e tu pensa que ele era um coitado, na verdade, que ele tava lá fudido, e depois tu percebe que, na verdade... Merece uma menção também, né, cara? Primeiro que é um personagem que o ator que interpreta ele é um cara que eu gosto muito, né? O Matt Damon, eu acho que dispensa apresentações, né? Eu gosto muito, eu acho que acertaram muito no cara também. Que, aliás, é um cara que para se meter em encrenca no espaço, ele é hors concurso, né, cara? Ninguém bate ele. E logo o cara que tem homem no nome nos apresenta a cafajestagem que ele foi capaz de fazer, né? Que sujeito mais fraco, se não alguém que tem homem no nome para fazer o que ele fez, né? Alguém que realmente chegou lá, peidou na farofa, eu quero voltar, me arrependi, né? O que mais humano que se não o arrependimento, né, cara? E daí também vem o questionamento do Murphy ainda com o sogro dele, o Donald, lá na varanda ainda, batendo a poeira lá enquanto bebiam, né, cara? Que a maldade, será que é uma natureza, que é da natureza humana? Será que é uma exclusividade dos seres humanos? Ou será que a maldade pode estar por aí espalhada no universo? O cara foi até os confins de sabe-se lá onde da galáxia, distante lá, para topar com alguém que vai tentar matar ele, né, cara? Sempre essa coisa de ter que criar um antagonista para que haja... Isso. Tem que ter, né? É um filme longo, né? Porque se ele fosse só um documentário, não precisaria do antagonista, tu conta a história, não. Tu tem que ter o antagonista para criar um embate, criar um pouco, porque é o que acontece, né? Aquela luta dos dois ali é o suco do filme de Hollywood. Não, a partir daí tem muito tempo aí que a partir daí começa a licença poética do filme, né? A parte científica aqui já começa a ficar bem de lado, né? Que toda essa parte do antagonista, que eles brigam, que não sei o que, que daí eles vão embora, daí ele vai lá e o Ranger bate na não me lembro a Endurance, agora, né? Endurance, que ele bate lá a Ranger na Endurance, e a Endurance fica zaralhada, vai se quebrando toda, vai se espedaçando, e ele consegue acoplar aquela porra se quebrando toda. Ali virou Velozes e Furiosos, né? Ali, né? Total. Ali é licença poética total. Não, mas, uma coisa que eu fiquei muito feliz de estar vendo pela segunda vez o filme, na primeira vez eu não tinha reparado nisso, e agora na segunda não sei por que caralhos eu reparei. Lá no começo do filme, quando eles estão chegando na Endurance, a doutora Brand vai fazer o processo de acoplamento, abertura das escotilhas, passar de um estágio para o outro para entrar na Endurance. E ela destaca isso. A porta tá dando uma zoada aqui e tal, e aí de repente a porta, todo o mecanismo gira e a porta abre. Ah, esquece que eu falei. Eu fiquei com aquela pulga. E aí quando dá todo o caralho lá com o Dr. Man, que ele foge com a viatura lá, chega lá, vai colar, e o Tars tinha feito lá a manobra. Não, esse cara tá de filha da putando, eu vou trancar tudo aqui, não vou deixar ele entrar. E ele fica lá forçando a barra até conseguir entrar. Sim. Ele conseguiu, furou a barreira. E os caras falaram pra ele, não tenta acoplar essa merda. Não tenta, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a doutora Brand já sabia, essa porta tá zoada, cara. E justamente, cabum, descaralhou ali. Sabe? E aí eu, que legal, cara. Ela já tinha dado esse toque lá no começo do filme. Não, nessa cena aí, essa parte só falta passar o Toretto no dojão, né? No espaço, né?
Porque é loucurada total ali, né? Não, Mas tudo bem, direito de total é ali. como o Santiago falou, tem que ter a parte de Hollywood, a parte do heroísmo e não sei o quê. Tem que ter, Sim, né, tem que meu? ter, não tem como não ter. 2 horas e 40, como é que tu vai segurar o pessoal na cadeira, velho? E mesmo tendo um Hans Zimmer fazendo, eles tiveram cuidado de não fazer o som da explosão no espaço, né? Isso é foda com ele dar os cortes toda hora, várias vezes, né? Que tá o som interno da nave, de repente eles acoplam e corta, qualquer coisa, e corta na hora o som, né? Uhum. E deve pensar assim o cara, mas é um desperdício, imagina o som dessa explosão, nem um barulhinho. Não, não pode dar espaço. Aham. Bom, mas beleza, então, aí, ok, eles conseguem acoplar lá na cena lá, Velozes e Furiosos, beleza. E aí também, aí, vamos, beleza, quando ele se joga, aí também, aqui mistura, né? Volta para o conceito científico, mas também tem muita licença poética daqui para frente, porque ninguém sabe, na verdade, é só né? Tem uma analogia ali científica bonita, poética, com alguma coisa de ciência. O que acontece de jogar num buraco negro, né? É que até eu vou te falar, eu não pesquisei sobre isso, tá? Mas já esqueci o nome dele de novo. O Cooper? O Romilly. O Homem. Romilly explica pra ele, né? Que ele vem uma hora e fala, eu sei como salvar a humanidade, que não sei o quê. Lembra que ele fala? E aí ele explica, não, porque o Gargantua é um buraco negro giratório, que a singularidade dele é não sei o quê, e que aí se alguma coisa passar muito rápida por ele pode sobreviver e sair do outro lado. Lembra? Tipo uma sonda. Ele explica isso. Eu não fui pesquisar se esse conceito realmente, né? Eu acho que tem algum conceito aí baseado aí também, tá? Tem alguma coisa aí. E os purificadores auxiliares de oxigênio? Não, eles podem ficar, Casey. Eu vou dormir a maior parte do caminho. Cooper, O quê? tenho uma sugestão para sua viagem de volta. E qual é? Faça uma última tentativa com o buraco negro. Eu vou pra casa, Romilly. Sim, eu sei. Mas não vai te custar muito tempo. O povo da Terra tem uma chance. Fala. Gargantua é um velho buraco negro giratório. É o que nós chamamos de singularidade suave. Suave? Raramente são suaves, mas a força gravitacional curva é tão veloz que alguma coisa cruzando o horizonte rápido pode sobreviver. Uma sonda, digamos. O que acontece depois que ela passa? Depois do horizonte de eventos é um total mistério. Então, e se houver uma forma da sonda observar a singularidade e enviar os dados quânticos? Tem, é possível. É que o buraco negro é um corpo físico tão exótico que existe muita hipótese. Então, tudo que a gente conversa a respeito de buraco negro ainda está no campo da hipótese, sabe? E uma das hipóteses que que a ciência consegue ter as teorias mais concretas é isso, sabe? Tipo, existem diferentes tipos de buracos negros no universo. Existem, inclusive, a possibilidade de se substituir o Sol por um buraco negro. O que pode acontecer? Não, pode acontecer muita coisa, inclusive estabilizar da mesma maneira que o Sol, só que a energia que o buraco negro emana não é a mesma do Sol. O Sol manda para a gente luz, fótons numa determinada calibragem ali, enquanto o buraco negro, a energia que ele emana é a outra, é raio gama. Então a gente não poderia ter vida ao redor do buraco negro, poderia ter o sistema solar, tudo, mas vida não, porque raio-x mata tudo. É a singularidade que ele fala, tá? Que a singularidade do Gargantua seria uma singularidade suave. Aí o que é a singularidade? É a parte, a singularidade, ele explica, né? Que se o buraco negro é uma ostra, a singularidade é a pérola, né? Que é o centro do buraco negro, a singularidade, onde a massa é infinita, né? Então, não tem como tu calcular mais nada ali, porque a densidade é incalculável no centro de um buraco negro. Aí ele explica, mas no caso do Gargantua, é uma singularidade suave, que alguma coisa que passasse muito rápido poderia passar, né? Beleza, uma sonda, e de repente não é a sonda, quem vai passar é o Murphy, é o Cooper que vai passar lá, voando, né? Tudo bem, vamos lá, deixa ele ir, né, velho? E daí tem outra coisa que... Mas aí eu te pergunto uma coisa, Remus. Uma coisa, foi isso que salvou a vida do Cooper? Passar muito rápido? Me dá a entender que porque é o que o Morsley, como é o nome dele? O Romilly. Eu já tô muito vinho já. O que o Romilly fala dá a entender que é isso, que se alguma coisa passar muito rápido, consegue. Sim, porque quando que a nave dele começou a tremer e apagou tudo, eu fiquei pensando, gente, deve ser lindo e ao mesmo tempo deve ser horrível ver a morte chegar desse jeito. Porque pelo que a gente aprende da ciência popularesca, é
isso, né? Espaguetificação, acabou. Pegaria o pezinho aqui e a cabeça para lá, né? Isso, exatamente. Pois... É isso que eu tô falando. E não foi o que aconteceu. A partir dali, ele foi entrar naquele mundo psicodélico de né, hipercubo, buraco de minhoca. Não, porque dá a entender. Bom, beleza, ele se joga com a Ranger, já tá dando merda. E aí, não bastasse, ele sai de dentro da Ranger e se joga, vamos que vamos. E aí, essa parte aqui também é outra parte que eu tenho um pouco de curiosidade, tá? Legal. Ele entrou, se jogou no Gargantua. Conseguiu passar a singularidade do buraco negro e se jogou, e ele foi parar exatamente atrás da estante da fazenda, no quarto da Murphy. Aí é que começa, né, que o Nolan começa a te jogar sempre pro mesmo lugar. Ele escreve um grande eles na parede e aponta para ti a todo instante. Toda pergunta que tu fizer a partir de agora, o Nolan tá lá apontando. Eles. Sim, eles mandaram, eles calcularam, eles fizeram a rota, Eles. O tempo inteiro, né? Cadê minha carteira? Eles. Essa parte que ele entra na biblioteca. Na verdade é um tesserato, né? É uma representação da teoria das cordas, aquela porra ali. E ali tem uma licença poética que ele é inspirado num conto do Borges, né? Que ele faz um conto que é um labirinto de uma biblioteca, que é muito aquilo ali, assim. Não sei se vocês já viram esse livro. Não, manda aí. Não. Já ouvi falar nesse conto, mas eu não... É. Ele é inspirado nesse conto. E se eu não me engano, ele no início do filme aparece alguns livros caindo, e um dos livros que cai, se eu não me engano, é esse aí. Sério? Parece que é. Não é Ficções do Borges? Eu não lembro qual é o nome do livro. Seria um baita de um easter egg, hein? Porra. Isso ela teria que dar uma pesquisada para ver. Aliás, tu já leu Borges, Julian? Não, ainda não li. E, aliás, deixa eu perguntar para vocês. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice, quem chama ao cair do dia, fúria contra a luz que já não fulgura. É basicamente a sinopse do filme, num poema. É muito foda, né, meu? E o Dr. Brand ficava repetindo e repetindo até o último suspiro da senilidade. Então aí, beleza, ele vai parar atrás da estante, aí ali tem um conceito muito louco, né? Que é de 5 dimensões, de teoria das cordas, não sei o que a gente vê muitas outras dimensões, e tem muita poética e tem ciência também ali, né? É bem misturado ali, né? E aí ele consegue explicar para ela, beleza, consegue mandar o recado para ela em Morse, para ela entender, resolver a equação, e tarará. Legal. E aí descobre que era ela, e ela consegue resolver a equação e salva o dia, e beleza. Mas aí que vem a parte discutível do filme, que muita gente... As únicas críticas que eu vi sobre o filme foi a da parte final. Tá? De quando ele realmente acorda lá na estação em Saturno, e aí a maneira que as coisas acontecem, ele parece um pouco atropelada, né? Que ela tá mais velha que ele, a família nem dá bola para ele, ela fala, então vai embora, beleza, ele vai embora, né? Eu não sei, o final realmente é um pouco assim, né? Discutível. A própria sobrevivência dele é um gigantesco deus ex machina, né? Que abusou do conceito completamente. Exatamente. Sim, mas olha só, o Nolan, como eu disse, era um grande fã do 2001 e ele queria um final lá 2001. Conseguiu, porque aquela parte dele viajando no buraco de minhoca, no Tesserátope. A parte dele viajando esqueci o nome do negócio, meu, tô bêbado, no buraco negro. Tesseract. No buraco negro, no Garganta, quando ele tá indo pra... Aquilo ali é muito 2001. Aquela porra louquista do 2001. De novo, essas coisas que parecem soluções mágicas são hipóteses. Lembrando que a gente está falando de uma raça avançada, de uma tecnologia que a gente não conhece, um conhecimento que a gente não tem, então é uma hipótese. Poderia ser daquela forma e isso encaixa no filme. Não, ok, aí realmente ali tem alguma teoria e muita licença poética, né? Que não teria como ser diferente, né? Mas eu digo, a cena, como tu falou, lembra aquela cena de 2001, que ele tá viajando também no tempo, aquela porra louquista, as luzes do lado, que não sei o que, é muito parecido. Era o final que o Nolan queria. Não me lembra muito, só foi só parecer um bebê gigante, aí eu ia largar de mão.
A gente tá falando do droid, Uhum. eu olhei o droid quadradão, a primeira coisa que eu lembrei foi o Monolito de 2001. Na hora, lembra direto. Exatamente, Lembra muito. exatamente. Aham. Dá pra dizer que é uma homenagem, né? Com Aliás, a gente certeza. precisa falar mais do Tars, né? Porra, o Tars é muito foda, né, cara? Sim. Até É que, a é que o dublagem Tars, dele. eles deram uma pitada nele de inteligência artificial que a gente ainda não está acostumado, É, assim, que é aham. ter uma inteligência artificial que tenha humor, que tenha sarcasmo. Ele é um C3PO muito melhorado, né? A gente está muito ainda preso, assim, na inteligência artificial, que é instrumental, que tu pede um comando no chat GPT e ele te fala sobre coisas que já estão criadas, e não que ele invente uma maneira de fazer uma piada com a situação que está ali, né, e consiga ser sarcástico, né. Mas é um personagem bem complexo que eu achei, assim, pro filme. O design é sensacional, aquela hora quando eles salvam ele, que ele tá se locomovendo, girando, assim. Muito, muito, total. Ah, e quando ele encontra ele Um depois lá no. asterisco correndo no meio da água. Quando ele Quando ele encontra ele lá no. salva a doutora também, que ele Encontra ele encaixa ela. ali ele salva o dia, né? É muito foda aquela Uhum. cena lá no Miller. Muito, total. Quando ele encontra ele depois lá no museu, né? Atirado no canto lá, desligado, todo ferrado, encontra ele lá. Sim. Ah, eu acho que ele tinha sido resgatado junto com o Cooper. Acho que sim. E mandaram ele pro museu. Bom, mas só voltando, nós estávamos no final, então. Aí, bom, o final, né? O conceito é foda, né? Que ele teria, quando ele levanta da cama, o senhor lembra que você é um senhor de 150, 120 anos, né? 150 anos, sei lá, uma coisa assim, né? E quando ele vê a mãe dele, a filha dele, com a idade como se fosse bisavó dele, né? Sim. É legal pra caralho, né? Assim, ó, visualmente falando, assim, é incrível, né? Tu vê que o cara tem 50 anos, tá falando com a filha dele que tem 100, né? Sim. É muito louco, assim, conceitualmente. Mas eu acho que a maneira que é apresentada, eu acho que ali é uma parte que poderiam ter trabalhado melhor essa parte, sabe? Mas aí, de novo, preguiçoso, Ramos, né? a gente não pode esquecer Mas que o aí filme já estava Santiago. muito longo. É verdade. Pois é. E a Mais gente meia não hora pode pra esquecer que, explicar. cara, em algum momento alguém chegou assim, o orçamento já está em tanto, o tempo já está em tanto. Então tem essas questões também que alguém diz, olha, já investimos tanto, né? Sei lá. Tem que dar retorno. Tem uma questão legal para levantar que eu já vi, não tem nada a ver, mas eu já vi muita gente, obviamente, muito equivocadamente falando, né? Porque acontece trazendo para nossa vida, né? A gente tem uma percepção de tempo diferente conforme a gente fica mais velho, né? A gente, quando tem 5 anos, 7 anos, 10 anos, a gente parece que um ano é uma eternidade. Quando a gente tem 40, 50, parece que um ano não é nada. Né? E eu já vi gente falando assim, veja como o tempo é relativo. Não tem nada a ver com atividade disso. Mas, né, dizem essa questão, né? O que acontece? E aí eu fui buscar algumas coisas, assim, para ler um pouco, assim. A psicologia e a neurologia buscam algumas explicações para isso, que eles chamam, uma teoria que eles chamam que é a teoria da proporção. O que acontece? Se tu tem 5 anos, 1 ano da tua vida, 2 anos da tua vida, 1 ano da tua vida, equivale a 20% da tua vida. Sim. É muita coisa, entendeu? 1 ano para 5 anos é muita coisa, é muito, muito tempo. Quando tu tem 50 anos, 1 ano equivale a 2% da tua vida. Não é nada, passou, entendeu? Pois é. Então, essa é uma explicação, porque acontece muito menos coisa, muito menos coisa. A gente passa a ter uma questão mais rotineira, mais cotidiana, de que acontecem menos coisas, né? Menos coisas incríveis. Então, a gente tem essa percepção que o tempo passa muito mais rápido conforme tu fica mais velho, né? E mais devagar. Total. É muito louco pensar isso, né, cara? E ele passa, nesse caso, exatamente da mesma maneira, né? Não passa diferente. E fora que a gente tá, né, há pouco tempo atrás a gente teve uma pandemia e muitos adolescentes passaram por essa pandemia e eles passaram por isso que tu tá dizendo, assim, para eles, esses 2 anos de pandemia da Covid foi uma eternidade. E é uma Total. coisa que eles vão levar para pro resto da vida deles, isso. Eles vão se lembrar desse período dos 2 anos da pandemia como se fosse uma eternidade. E pra gente que é mais velho, a gente sabe que 2 anos são só 2 anos, né? A gente tira isso muito mais tranquilo
do que essa geração que está vindo com a pandemia muito maior que a nossa, né? Nesse sentido, assim. Passaram por Sim. muito maior de pandemia do que a gente passou. Não, mas Pode falar. é bem interessante isso que tu falou, Juliana, agora que tu comentou nessa questão, nesses 10 anos do filme para cá, eu estava escutando essa palestra lá do Kip Thorne, e ele fala sobre isso, né? Que seria o seguinte, ó, uma sinopse inicial que seria da história do filme seria, eu até anotei aqui, o enorme poder da ciência e tecnologia para salvar a humanidade de um desastre, ou do desastre. E aí uma das coisas que ele tinha notado, como essas coisas possíveis de acontecer, seria a mudança do clima, né, que a gente vê no filme, ameaças de patogênios, né, de vírus, enfim, de novas doenças, entre outras coisas. Tu vê que a gente passou de 2020 para 2024, em 4 anos ali, a gente passou justamente por isso, né? Nós, aqui no Brasil, especialmente. A pandemia foi mundial, mas aqui no Sul a enchente foi... Essa questão do clima já começou lá no ano passado, né? Junho do ano passado, e a gente está passando por isso, né? A gente pode tentar levantar a questão por que Interestelar é um filme importante e tão atual, né? Bom, primeiro, eu acho que o mais elementar, né, por ele justamente trabalhar em diferentes escopos o conceito da finitude, né, que muitas vezes a gente até para pensar, mas a gente meio que foge, né? Porque, como a gente conversou ao longo dessa noite, né, a gente já está vendo vários fatores climáticos batendo na porta, né? O planeta está botando água para fora, está pedindo, né, arrego, e um dia vai chegar o nosso último suspiro, né? Como é que vai ser isso? De forma catastrófica, né? Botando fogo em tudo? Vai ser acabando com todos os recursos? Ou vai ser pelas nossas próprias escolhas infelizes? Zero grande mérito de Interestelar, essa união perfeita entre nerdices, né, com a ciência. É verdade. Porque parece que antes, ou tu fazia um filme, um documentário, uma coisa muito séria, ou tu fazia uma coisa totalmente ficcional, como o Star Wars. Para mim, o Interestelar, ele é a união dos dois, né? Porque sim, ele tem aquela história principal ali no meio, né? Que tem essa licença poética do pai que vai abandonar seus filhos, que vai voltar por amor, que vai se manter vivo pelos filhos, que no final das contas vai voltar com 120 anos e vai lá atrás daquela mulher, o amor, que alguém fala em amor em algum momento da história. Por outro lado, por mais que o Nolan, né, e os dois Nolans, e o Jonathan também escreveu, que é o irmão dele, por mais que eles tenham a manha de Hollywood e quisessem escrever a história, eles chegaram e disseram, não, eu quero a ciência, que a gente tem que manter a ciência. Tanto que era mais importante manter a ciência e quebrar ela. Tem uma frase do Mark Twain, que o Neil Tyson Delicious diz que é: conheça bem os fatos, depois tu os distorce. E foi isso que o Nolan fez, né? Como é que seria um planeta que tivesse essa água, essa onda que fosse perto? Ah, seria assim. Tá, tudo bem, tá ótimo. Agora, vamos aumentar o tamanho dessa onda para dar um efeitinho? Mas é que tem que isso. das reflexões que ele traz, assim, gerais, ele traz, ao menos para mim, né, ele traz reflexões muito pessoais também, né? Eu sou um cara que tem uma briga constante em função das crenças que eu tenho ou que eu não tenho, na verdade. Eu tenho uma briga constante com a questão do tempo, sabe? Eu tenho um conflito com o tempo, do tempo que resta para mim, do tempo que resta para as pessoas que eu gosto. Eu tenho uma briga com isso, que eu trato isso em terapia semanalmente, porque é um conflito que eu tenho na minha cabeça, né? E ele traz essas questões. Cara, como é que vai ser o final? Quanto tempo eu tenho? O que eu tenho que fazer para aproveitar o tempo que eu tenho, cara? Sabe? E aproveitar o máximo que eu puder de estar perto de quem eu gosto, fazer o que eu gosto, porque eu não sei, cara. Sabe? E o tempo quanto tempo eu tenho? Sabe? Quanto tempo ainda vai ser legal comigo? Tá? Vai me permitir fazer as coisas que eu gosto, que eu almejo, né? Eu tenho 43 anos. Qual é a média de idade de uma pessoa hoje no Brasil? Sei lá, 80 anos, vai, né? Não baixa, metade do caminho para lá já, entendeu? Considerando um tempo de vida normal de uma pessoa, é metade do caminho, velho. Entendeu? Então, assim, ao menos para mim, esse filme traz muito esse tipo de reflexões pessoais, assim, sabe? De como a gente lida com o tempo,
uma pá de perguntas a respeito do tempo, a única resposta que tu tem é que é cada vez menos, né? Isso aí me lembra um pouco a história daquele vovô, né? A famosa história do vovô que morreu dormindo, né? Como é que ele morreu? Não, ele morreu bem tranquilo. Bem tranquilo. Nervoso estava os passageiros do ônibus que ele estava dirigindo. Bom, com essa encerramos, né, galera? Eu considero